Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Espero que você esteja bem. Estou passando aqui para dar alguns avisos importantes para a nossa igreja e também trazer um momento de edificação pela palavra do Senhor sobre todos nós. Eu quero convidar você, antes de dar alguns comunicados para a igreja, refletirmos sobre uma palavra muito importante que nos mostra a importância de sempre orarmos e vigiarmos em nossas vidas espirituais. O texto se encontra em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse a eles: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e se angustiar. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar, dizendo: Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Amém. Que texto, irmãos, importantíssimo e atual para as nossas vidas. Jesus estava chegando no momento principal da sua missão, que era a crucificação. Ele então resolve se retirar para buscar forças em Deus, para buscar revigoração da sua alma na presença do Senhor em oração. E ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Vão para o Monte das Oliveiras e lá começam a orar e buscar a presença do Senhor. É interessante que Jesus sabia o que ele estava lidando. Ele sabia que o inimigo estava chegando. Ele sabia que o traidor estava vindo para o entregar às autoridades e à lei, e aos doutores da lei daquela época. O Senhor Jesus também sabia, mas Pedro ainda não tinha consciência da realidade, que foi avisado, e que ele negaria o Senhor Jesus dentro de pouco tempo. Ele acha que isso nunca iria acontecer, mas nós sabemos o quanto ele foi confrontado e o quanto ele fraquejou diante da necessidade de honrar o Senhor Jesus com a sua vida. Mas esses homens que estavam ali com o Senhor Jesus não entenderam a urgência da necessidade que eles tinham de orar e vigiar. Eles precisavam, e nós também precisamos entender que é urgente, irmãos, a necessidade que temos de orar e vigiar, porque o inimigo está à espreita. A palavra do Senhor nos fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo está à espreita, ele está vindo ao nosso encontro para nos capturar e tentar destruir a nossa vida, tentar destruir a nossa família, nossos casamentos, nossos filhos, o nosso ministério, a nossa comunhão com Deus. Nós estamos numa batalha espiritual e não podemos baixar a guarda por nada nessa vida. Só que sabe qual que é o grande problema? É o cansaço.
O cansaço tem feito com que muitos de nós venhamos a dormir quando deveríamos estar acordados. O cansaço da nossa alma tem feito com que a gente relaxe da necessidade da oração nos momentos cruciais da nossa vida. A vigilância e a oração são indispensáveis para quem quer vencer e prevalecer diante das adversidades dessa vida. Será que você não tem sido vencido pelo cansaço e pelo sono? Eu lembro quando eu fazia tiro de guerra, as escalas de sentinela, né, que deveríamos, no nosso dia de escala, passar as noites na guarida, revezando o turno com os nossos companheiros de guarda, aonde a gente ficava na média de 1-2 horas de plantão até que o outro viesse a nos substituir. E eu me lembro como era difícil às vezes, na alta madrugada, a gente ficar de pé, vigilante naquela guarita. Era difícil, os olhos pesavam, a dificuldade de ficar acordado era extrema. Muitas vezes a gente dormia de pé, encostado ali na parede daquela guarita, com o fuzil na mão, e às vezes a gente não aguentava quando o sono pegava a gente de vez. Não tinha jeito. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam sendo vencidos pelo cansaço. O cansaço da alma deles prevaleceu sobre a urgência da vigilância. Eles não estavam resistindo manter os seus olhos abertos para acompanhar o Senhor Jesus naquela necessidade urgente de orar e vigiar. Queridos, nós temos sido sugados pelo cansaço do dia a dia. Problemas financeiros, problemas familiares, os conflitos da nossa alma, as preocupações da nossa mente têm esgotado as nossas forças. E muitas vezes a gente não tem conseguido separar o tempo necessário que a gente precisa para estar na presença do Senhor. Não conseguimos reservar aquele tempo de qualidade de oração. Não conseguimos ficar muitas vezes meia hora, 1 hora, 2 horas na presença do Senhor. Às vezes a gente começa a orar, daqui a pouco os olhos pesam e a gente dorme. Às vezes a gente não consegue meditar na palavra do Senhor, porque logo que a gente abre a Bíblia e a gente começa a ler e estudar, a nossa mente divaga, a gente começa a pensar em outras preocupações, ou quando não, os nossos olhos pesam, a gente fica com sono e não conseguimos terminar a leitura. Ah, queridos, é hora da gente entender que o inimigo está à espreita, o inimigo está vindo para tentar nos capturar. O apóstolo Pedro, que estava ali, ele estava ali para ser confrontado, ele estava ali para ser afrontado pela possibilidade do testemunho ou da negação de Cristo. E ele, porque não entendeu a necessidade urgente da oração e da vigilância, dormiu quando deveria estar acordado. Talvez, irmãos, você vai ser posto à prova esta semana, diante de algo que vai acontecer na tua vida, diante de um confronto que você pode ter com uma pessoa no seu serviço, com uma amizade, alguma coisa que vem para tentar te levar para os caminhos da perdição. E se você não tiver cheio de Deus, você vai cair. Você vai cair. Porque ou a gente está cheio da gente, ou a gente está cheio de Deus. Ou a gente está cheio da presença do Senhor, mesmo que seja uma alma aflita, angustiada, mas que se derrama aos pés da cruz. Ou a gente vai estar cheio do nosso ego, do nosso cansaço, da nossa vontade, daquilo que satisfaz o nosso querer, e a gente não vai aguentar. Queridos, a gente precisa se despertar, a gente precisa de um despertamento urgente para uma vida de oração, para uma vida de comunhão com Deus, para uma vida na presença do Senhor. E eu quero te incentivar, vença o cansaço em nome de Jesus, antes que seja tarde demais.
Vença isso que está esgotando as suas forças, para que você tenha uma vida poderosa de oração. Talvez, irmão, se não for essa vida de oração, a gente não vai resistir. A nossa família não vai resistir. Nossos filhos não resistirão. A gente não vai aguentar o peso da luta e da dificuldade que a gente vai enfrentar. Reserva um tempo de oração. Reserve um tempo para alimentar a sua alma. Reserve um tempo inegociável, intransferível, insubstituível na presença do Senhor, porque somente esta comunhão vai nos dar força. A orientação do Senhor Jesus para Pedro, Tiago e João é a mesma para nós. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Precisamos orar, irmãos. Eu louvo a Deus por nossa igreja, porque uma das características que eu tenho notado na nossa igreja, que é uma igreja que tem prontidão para responder ao chamado à oração. Sempre nas nossas campanhas de oração, temos visto Deus trabalhar poderosamente, as pessoas se voluntariando mesmo para participar, e eu te incentivo a viver essa vida poderosa de oração. Nós iniciamos nesse domingo, finalizamos a nossa campanha de 15 dias de oração e jejum por um avivamento e iniciamos o mover de oração da nossa torre de oração, aonde você vai escolher um dia para orar e jejuar ao Senhor. Queridos, eu louvo a Deus pela quantidade de pessoas que têm participado. Se você ainda não se dispôs a participar com a gente desse relógio de oração, participe, dê o seu nome para a Simone que está cuidando das escalas para a gente. Aí você vai escolher o melhor dia da semana, o melhor horário para você reservar um tempo na sua casa para orar e buscar a presença do Senhor. Participe, irmãos. Isso, você não está fazendo isso daí apenas por um clichê, apenas por uma rotina, não. Isso daí é vida ou morte, irmãos. Os seus filhos dependem dessa oração, o seu casamento depende dessa oração, a sua igreja depende dessa oração, nós dependemos uns dos outros em oração. Então eu te incentivo, reserve um tempo, não sei que hora que vai ser, se vai ser de madrugada, na hora do seu almoço, à tarde, à noite, mas tenha o seu tempo com Deus. Amém, irmãos? Busque ao Senhor e vamos fazer de tudo para sermos uma igreja poderosa em oração. Amém? Eu vou deixar o contato da Simone depois desse vídeo, para que você, se você ainda não passou naquela fichinha verde o seu dia de oração, você manda uma mensagem para ela falando: ó, Simone, eu estarei orando em tal dia, na segunda, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, o meu dia de oração vai ser tal, e vamos pegar firme, e vamos ver Deus derramando poder sobre a nossa vida. Vamos orar para que Deus abra os céus e derrame um avivamento sobre as nossas famílias. Vamos ver gente nova se convertendo, vamos ver os nossos filhos cheios da presença de Deus, vamos ver a graça do Senhor sendo derramada sobre nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que a nossa vida possa ser uma vida poderosa de oração. Amém, queridos? Mais um aviso importante para todos nós. Nós iniciamos aos domingos pela manhã a escola bíblica para as crianças. Era de sábado à tarde, mas nós transferimos para domingo às 10 horas da manhã. Quer um conselho? Traga seu filho para estudar a palavra de Deus. É das 10 às 11 horas. 1 hora de estudo bíblico, de uma forma bem descontraída. A galera que está vindo está gostando demais. Então traga seu filho, traga seu neto, invista na vida dele. E eu tenho certeza que a gente vai colher os frutos disso lá na frente. Amém? Então vamos participar e vamos nos envolver. Um grande abraço, que Deus te abençoe, e domingo também estaremos todos juntos no nosso culto
às 19 horas. Um grande abraço, que Deus abençoe e que Deus seja com você. Amém? Fiquem na paz do Senhor e vamos entrar em oração na presença de Deus. Um grande abraço, irmãos. Fiquem na paz.